Olá, meus grandes amigos, queridos internautas, galera que está aqui conosco nesse maravilhoso projeto de aulas online para você aqui na nossa plataforma Replay Edu. Aqui falando o professor João Filho para o nosso curso online de interpretação textual. Hoje, galera, nós vamos tratar de um assunto importante, um assunto relevante. Nas nossas últimas aulas temos falado muito, sobre tipologia de texto, sobre gêneros textuais, e hoje nós conversamos sobre os gêneros narrativos pedagógicos. São eles, principalmente, a fábula, o apólogo e a parábola. Ok? Professor, o que é que esses três gêneros textuais eles têm em comum? Eles têm de ponto de aproximação. Bom, primeiro, todos três são narração. Então, se todos três são textos da tipologia narrativa, os três terão necessária e obrigatoriamente que ter um enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. O enredo é o que você vai contar, os personagens com quem aconteceu o que você vai contar, o tempo é o quando aconteceu o que você vai contar, o espaço onde aconteceu o que você vai contar e o narrador é quem conta o acontecido. Lembrando que o enredo pode ser linear ou não linear, os personagens podem ser classificados quanto à importância, protagonista, antagonista, coadjuvante, quanto à caracterização, eles podem ser personagens planos, que são maniqueístas e não mudam de comportamento ao longo da narrativa, podem ser personagens esféricos que passam pelo turning point, que mudam de comportamento, é o vilão que vira herói, é o herói que vira vilão, são aqueles personagens mais verossímeis, mais críveis do realismo. O tempo ele pode ser cronológico, linear ou não linear, pode ser psicológico, não é? O espaço é o cenário, aberto, fechado, rural, urbano. O narrador ele pode ser personagem, o narrador ele pode ser observador, portanto são os elementos estruturais da tipologia narrativa. Portanto, fábula tem que ter esses elementos, o apólogo também, a parábola também, tá? Portanto, os três, eles pertencem à tipologia narrativa exatamente porque apresentam uma sequência de fatos ocorrido com determinados personagens num determinado espaço-tempo e a história é contada a partir de um determinado ponto de vista. Beleza? Além de serem textos narrativos, são também pedagógicos, não é, professor? Por que é que são pedagógicos? Porque eles encerram uma lição moral, porque eles têm um tom de ensinamento, têm um caráter moralizante. Portanto, o objetivo desse tipo de texto é levar ao leitor uma lição de moral, uma lição de vida, um ensinamento, um aspecto pedagógico, razão pela qual muitos desses textos são trabalhados, principalmente a fábula, na educação das crianças, para transmitir a elas certos valores, certos princípios importantes e inerentes ao grupo social, à comunidade a qual aquele indivíduo, aquela criança faz parte. Agora, são gêneros, não é? Professor, o que é que são gêneros? São textos utilizados em situações sociocomunicativas específicas. Ou seja, existem vários tipos de narração para vários tipos de situação. Entende? Não é basta saber o que é narrar.
É preciso saber como é que se narra num conto, como é que se narra num depoimento, num relato, num testemunho, numa fábula, num apólogo, numa parábola. Ou seja, os gêneros textuais, eles são textos para situações específicas de comunicação, para situações específicas de interlocução. Beleza? Então, por que gêneros, né? Porque eles são utilizados em situações específicas de comunicação. Cada um tem o seu contexto de uso, cada um tem a sua natureza, cada um tem a sua estrutura, compreende? Embora haja aspectos comuns, que é o fato dos três serem narrações e dos três conduzirem o leitor a um ensinamento, a uma reflexão de teor, de caráter pedagógico moralizante. Dito isso, a gente observa o que é que diferencia uma fábula de um apólogo, de uma parábola, já que os três são narrações, já que os três são textos de teor pedagógico. A caracterização dos personagens, certo? Observe que numa fábula, os personagens, eles são animais, e esses animais passaram pelo processo de antropomorfização, né? Animização ou personificação. Animais personificados. É engraçado, galera, que a gente pensa na fábula com animais personificados, né? Mas escolhe uma característica do animal que pode servir como base para o ensinamento. A partir de algumas características, a formiga é o trabalho, não é? O leão é a valentia, a coragem, a raposa é a astúcia, o coelho é a velocidade, a tartaruga é a lentidão e paciência, a longevidade. Então, a partir das características de alguns animais, você vai construindo alegorias, não é? Sucessões de metáforas, representações simbólicas para uma situação que vai produzir esse ensinamento, essa lição moral, entende? Como na cigarra e na formiga. Na cigarra representa a boemia, a vida boa, enquanto a formiga representa o trabalho, né? Então a gente está ali naquela história no verão, onde há alimento em abundância. Aí o que acontece? A cigarra curte, se diverte enquanto as formigas trabalham. Quando chega o inverno, as formigas colhem daquilo que plantaram, enquanto a cigarra passa fome. Moral da história: guarde enquanto você tiver força de trabalho, para que você possa usufruir do fruto do seu trabalho quando não puder mais desempenhar suas funções. É uma metáfora do trabalho, né? Então eu quero ensinar para uma criança o valor do trabalho, a importância do trabalho. Eu utilizo uma fábula, eu personifico animais, né? Os personagens, eu crio um enredo cujo objetivo seja conduzir o leitor a uma lição moral. É interessante que na fábula, a lição moral, geralmente, ela é expressa após o texto, não é? Você termina o texto, aí lá embaixo põe lição moral e, entre aspas, põe essa lição moral, que muitas vezes pode ser expressa por um provérbio, não é? Por um adágio, por um dito popular do tipo: nem tudo que reluz é ouro, quem trabalha sempre alcança, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mostrando a ideia de paciência e persistência. Ou seja, numa fábula,
você tem uma narrativa pedagógica com animais personificados, com uma lição moral expressa após a conclusão do texto, entre aspas, e geralmente, mas não obrigatoriamente, essa lição moral é expressa por um provérbio, por um dito popular, beleza? O apólogo vai na mesma linha da fábula, só que com uma diferença. Na fábula, os personagens são objetos, são seres inanimados. Beleza? Eu lembrei agora, galera, sabe de quê? De uma fábula, perdão, de um apólogo, do nosso grande escritor realista Machado de Assis. Ele constrói um apólogo, uma pequena alegoria da agulha e da linha. Nessa alegoria, a agulha é o mestre e a linha é o discípulo. Qual é o objetivo da agulha? Abrir caminho no tecido para a linha passar. Ou seja, uma metáfora, né, de que o objetivo do professor é abrir caminhos para que o seu discípulo, para que o seu aluno enverede por esse caminho e assim obtenha os resultados, os sucessos que ele pretende para a vida dele. No apólogo eu tenho também uma narração, eu tenho também um caráter pedagógico, eu tenho também uma lição moralizante, que é trabalhada a partir de personagens que são objetos, né, que são seres inanimados, que ganharam vida, que foram, de certo modo, também personificados como na fábula. Na parábola, eu tenho uma diferença, tá? Na parábola, também é uma narrativa, também tem um teor pedagógico, também tem um caráter moralizante, beleza? Mas com uma diferençazinha. Na parábola, os personagens são seres humanos, são pessoas, né? Entende? E a lição moral, ela não é obrigatoriamente dada ao final do texto. Ao longo da própria parábola, o observador, o leitor, o ouvinte, já há de compreender a que ensinamento se quer chegar naquele tipo de texto. Beleza? Então aqui, a lição moral, ela tanto pode ser expressa no fim do texto, como pode ser expressa ao longo desse texto. Beleza, galera? Tranquilo? Então aí nós temos 3 narrativas pedagógicas que podem muito bem ser solicitadas para identificação na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio. Qual é a estrutura desse gênero? Qual é o propósito desse gênero, qual é o público a quem se destina esse gênero. Isso tudo pode acontecer quando se trata de fábula, de apólogo e de parábola, que são os gêneros narrativos de teor pedagógico. Beleza, galera? Então fiquem atentos à dica de hoje do nosso curso de interpretação textual online, Replay Edu. Grande abraço a todos vocês, senhoras e senhores, e nos encontramos já já para mais bate-papo no nosso curso online, aqui na plataforma Replay Edu. Forte abraço, galera, e até o nosso próximo encontro, que não tarda. Fica aí que já já a gente volta para bater mais papo. Tchau, tchau, rapaziada. Fiquem com Deus e um abraço.